Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma live aí das 5 e hoje com o capítulo da disciplina, que é bem diferente do que eu pensava ser com relação à disciplina. Aqui ele começa com uma frase que ele diz assim: só a disciplina é capaz de acelerar o amadurecimento e o surgimento de resultados positivos. Aqui, em algumas partes do capítulo, eu fiquei um pouco confuso, mas eu fui entender um pouco mais lá na frente com relação ao que ele estava querendo dizer, o que era, o que realmente era disciplina. E aqui ele começa assim: o caminho para a vida é daquele que guarda a disciplina, mas o que abandona a repreensão erra. Provérbios 10, 17, 18. E aqui ele começa o capítulo. O ano era 2017 e eu comecei a ter alguns pequenos resultados após 4 anos fazendo a mesma coisa, escrevendo um livro, escrevendo livros e treinando pessoas. Foi então que, ao final de um evento bem-sucedido na cidade de Belo Horizonte, resolvi postar em meu Instagram uma foto dessa, dessa palestra. A imagem era significativa. Uma multidão estava me olhando e eu, com um dedo em riste, mirava ao infinito. Era uma foto de poder que exalava o sucesso do evento. Linda foto, pensei. Só que, quando publiquei a imagem na rede social, tive uma grande surpresa. Pela primeira vez, uma foto minha tinha conquistado 1.000 curtidas. Para quem estava havia 4 anos trabalhando por espaço nas redes, aquele era um marco e tanto. Eu estava em festa. Que bom. Até, até que, enfim, as coisas começaram a acontecer. Pensei comigo mesmo. E no meio dessa euforia, meu telefone tocou. Era meu pai. Oi, pai. Benção. Deus te abençoe, disse ele. E disparou logo depois. Meu filho, me responda uma coisa. Você é artista ou algo do tipo? E eu sorrindo respondi: não, sou um mensageiro de boas notícias, pai. Aí ele retrucou o pai dele. Então, que tipo de foto é essa que você acaba de postar? Me dá a impressão de que você quer aparecer. Comecei a ficar nervoso, afinal de contas, aquela tinha sido uma grande conquista para mim, e meu pai não estava celebrando. Pelo contrário, estava chamando a minha atenção. Comecei a argumentar em pensamentos, mas o que o pai entende de internet para falar do meu post? Impressionante como nossa mente demora a assimilar o poder de repreensão, a grandeza de ser disciplinado, e como se nosso mecanismo de fuga funcionado em situações de vida ou morte fosse disparado. A gente logo quer se defender. Como seres emocionais, deixamos nossos sentimentos em vez da razão tomar decisões. Por fim, depois de resistir e lutar contra mim mesmo, apaguei o post. Foi então que meu velhinho me ensinou algo poderoso. Tiago, se você quiser crescer e crescer e ainda assim não sentir o peso gigantesco do seu novo tamanho, terá que evitar chamar atenção por pura vaidade. Se você me diz que é apenas um mensageiro, então a mensagem deve ser mais importante que você. Perceba que, apesar da chateação que senti na hora, depois entendi que a repreensão do meu pai ajudou a minha vida, não à toa. A carta do Hebreus nos ensina sobre disciplina. Você, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo aquele a quem aceita como filho. Perseverem na disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, estão vocês, então vocês são bastardos, não filhos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto
mas devemos submeter-nos ao Pai espiritual para assim vivermos. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo eles parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que, por ela, foram exercitados. E aqui, continuando o capítulo, depois de Hebreus 12, 5, 11, todo mundo gosta de ser elogiado, todos querem receber tapinhas nas costas, com congratulação e reconhecimento por suas ações e ideias, pois nosso ego aprecia validação vindas dos nossos semelhantes. Contudo, poucas são as pessoas que aceitam ser repreendidas. Afinal, é um tanto desconfortável ter alguém que chame a sua atenção e diga que alguma atitude sua está errada. Aqui ele fala da disciplina um pouco bem diferente do que a gente está, do que eu pelo menos estava pensando que seria realmente disciplina. Ele começa o capítulo um pouco mais diferente. Aqui ele pega a disciplina pelo lado de ele depois ele vai explicar o que significa disciplina em duas facetas. Essa primeira faceta que ele fala com relação à disciplina, ele está falando que disciplina é igual a repreensão. É igual alguém estar ali para te repreender em um momento onde você precisa ser repreendido, em um momento onde você não está com os olhos abertos para uma situação, e uma pessoa chega para você e fala que você está errado, que você passou, ou que você passou dos limites, ou que aconteceu isso, isso e isso. E mais tarde eu vou falar uma coisa que aconteceu ontem comigo, que foi justamente no dia que eu ia ler o capítulo da disciplina. E para mim aconteceu que eu ia terminar esse capítulo e para mim aconteceu de chegar uma pessoa falar para mim com relação a que você tem que fazer isso, isso e isso. Aí chegar uma pessoa, foi a Yara que falou para mim que eu estava errado com relação a umas ideias que eu estava, e eu parei um momento e pensei. E aí eu fui entender o todo e eu falei assim, realmente, eu estava muito equivocado com relação a tomar essa atitude agora. Aí eu fui lá e agradeci para ela. Por quê? Porque eu realmente estava errado. Eu não, se eu não baixasse, se eu não abrisse os meus ouvidos para escutar ela, o que ela estava falando, eu ia tomar outras decisões que seriam erradas totalmente também. Se não tem uma pessoa ali nesses momentos para te falar, ó, ao meu ver, tá isso, 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 e que você sente, que você é, escute o que a pessoa está falando e você acate para você e você fala assim, realmente eu estou equivocado com relação a isso, eu posso estar equivocado. Pega pelo menos para escutar o que a pessoa está falando e pensa realmente se você vai tomar uma decisão equivocadamente ou não, entendeu? E eu ia tomar uma decisão totalmente equivocada. E aí ela pegou para mim e falou assim, amigo, é assim, assim, assado, você tem que fazer assim, assim, assado, ao meu ponto de vista. Eu peguei as palavras dela, entendi o que ela estava querendo falar, entendi também o porquê que eu estava naquela situação e o que eu tinha feito com relação àquilo. Eu falei assim, cara, totalmente certo. Ela tá totalmente certa. Eu não vou passar por cima dela e eu vou falar o que ela me disse. E aí eu acatei, fui lá e fiz o que eu tinha que ser feito. E aí depois eu fui terminar de ler, eu fui ler o capítulo de disciplina e eu disse, putz, mano, foi a exata situação que eu passei hoje com relação à disciplina que ele fala aqui, que é repreensão. Se você não escuta, se você não tem, como eu já tinha falado para vocês aqui, se a gente não tem pessoas, depois ele vai falar um pouquinho mais na frente com relação a isso também, se a gente não tem pessoas em todas as áreas a gente, que sejam nossos mentores, que servem ali para nos indicar o caminho, para nos repreender quando a gente está errado, então a gente vai errar muito para depois a gente entender e acertar, entendeu? Então a gente vai aprender mais com o erro
do que ouvindo e sendo repreendido por esses mentores. Então, por isso que eu falo para vocês, para cada área da vida, a gente tem que ter uma pessoa que te puxe, que te ensine, que te incentive a ser melhor também, entendeu? Continuando aqui o capítulo. Ser confrontado é uma dificuldade para a maioria dos seres humanos. Quase ninguém gosta de ouvir palavras de exortação. Quando feita pela pessoa certa, porém, a repreensão é uma dádiva. O livro milenar enfatiza que a disciplina é o caminho para a sabedoria. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não deseje causar a morte dele. Provérbios 19:18. Esse pequeno trecho sobre a repreensão um, um entre diversos, é apenas um entre diversos exemplos disponíveis. Ele descreve a relação entre pais e filhos, mas pode ser aplicado a outros vínculos sociais, pois se trata de um princípio, princípio da disciplina. E aqui ele vem apresentar a disciplina como duas facetas. As duas faces da disciplina. O livro da sabedoria milenar no livro da Sabedoria Milenar, encontramos a palavra disciplina como sinônimo de repreensão. Essa informação interessante nos leva a entender esse princípio de duas formas. Na primeira delas, disciplina está relacionada à performance e pode significar a forma como executamos algo. A rotina, o ato de fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, uma pessoa que deseja passar no vestibular precisa estudar de maneira disciplinada todo dia, diversas horas por dia. Do mesmo modo, um atleta que deseja alcançar o nível olímpico precisa treinar muitas horas diariamente. E na segunda forma, a disciplina está mais ligada à repreensão, chamar a atenção, fazer, entender ou aprender algo. Neste capítulo, mostrarei como o princípio da disciplina fará com que você tenha uma vida mais leve aqui na Terra. Pode parecer contraditório, afinal, como a repreensão pode ser agradável? Contudo, apenas o fato de existir alguém para chamar sua atenção e dizer o, e dizer o quanto você está errado é capaz de gerar leveza. Essa é a realidade. A repreensão de hoje ajuda a criar os dias agradáveis de amanhã. Também é verdadeiro dizer que a disciplina relacionada à rotina e à performance facilita e muito eh, sua peregrinação terrena. Grandes mentes da humanidade já disseram que todo gênio que mudou algo no mundo teve uma mãe muito rígida. Alguns até mesmo chegaram a nomeá-la chata. A observação contida nesse modo de pensar traz uma ligação. A genialidade dele somente se tornou plena, ou seja, eles só fizeram o que fizeram e foram capazes de alcançar seus objetivos durante a vida porque foram repreendidos e cobrados. Note essa forma de desenvolvimento. Quanto mais disciplina, mais crescimento. Quanto mais você for disciplinado a se corrigir, quanto mais você for disciplinado e for desafiado a se corrigir, mais se aperfeiçoará e melhor se tornará. Sim, a correção está diretamente ligado aos resultados positivos que você quer conquistar. Aqui ele fala uma frase: toda pessoa mal-sucedida é um hater da repreensão. Vou falar do primeiro conceito de disciplina, no sentido de conduta assumida para alcançar determinado nível de performance. Encontramos a necessidade de também estudar a palavra rotina, que muitos chega a ser assustadora. Isso acontece porque alguns padrões comportamentais que estão enraizados no imaginário da nossa sociedade tomam conta da nossa mente. Aqui, como eu já tinha falado, ele explicaria com relação à disciplina, que ele tem duas faces e duas facetas, que é a disciplina, aquela que a gente está mais acostumado, aquela disciplina onde a gente tem uma rotina de fazer as coisas até dar certo e não fazer as coisas meia bocas, né?
ter uma rotina que nos leve a um objetivo, é ser disciplinado com relação a eu tenho que fazer isso mesmo que eu não quero fazer isso. Ontem eu estava nesse pique, sabe, de meu Deus do céu, porque como vocês ouviram falar com relação, eu passei ontem na hora que eu acordei, eu recebi uma mensagem que não foi uma mensagem muito legal de se estar recebendo. E aí, essa pessoa também mandou essa mesma mensagem para a Yara, e era uma mensagem relacionada a algo que a gente já passou. E era um assunto meu e dessa outra pessoa. Só que essa outra pessoa, inclusive, me meteu a Yara. E a Yara foi e me repreendeu com relação a amigos, tem que falar com essa pessoa, não pode deixar as coisas assim, assim, assado. Você tem que se entender, colocar os pingos nos is, que as coisas, mesmo que você não queira, que você queira fugir dessa energia de não querer conversar, ou se algum momento for um assunto que gera uma briga que você não gosta, você tem que fazer isso, porque não pode deixar as coisas assim. Aí ela me repreendeu, falou umas coisas, eu falei assim, beleza. E aí, depois de conversar com a pessoa, sabe, a minha energia caiu totalmente. E aí eu só queria voltar para minha cama e falar assim, cara, eu acho que eu tenho que passar o dia todo de hoje dormindo. Mas, ao mesmo tempo de acontecer da disciplina dela me repreender, aconteceu de eu ser tão disciplinado que eu falei assim, não, eu tenho que fazer o que tem que ser feito hoje, mesmo que eu não queira, porque realmente ontem eu estava com as minhas forças lá embaixo e falei assim, putz, mano, hoje eu não quero ir para academia, hoje eu não quero estudar, hoje eu não quero falar com ninguém, porque tinha duas causas importantes, e eu falei assim, putz, mano, ai, o que que eu tenho que fazer agora? Aí eu só peguei e falei assim, tenho que começar meu dia, né? Comecei um pouco mais tarde, mas esse é o bom de trabalhar com digital. Aí fui, fiz minha rotina, fui para academia, fui fazer o que tinha que ser feito. No final do dia, eu não estava mais com aquela energia que eu estava de manhã, que eu tinha acordado. Então, se a gente se deixar pela nossa mente, a nossa mente vai querer ficar no mesmo padrão que ela foi feita para querer manter e reservar a energia da gente. Então, quando a gente pensa em ir para academia, a gente vai gastar energia. E o que que ela não quer? Ela não quer gastar energia, ela quer manter a sua energia. E o que que ela faz? Ela fica inventando várias desculpas. Se você não coloca a roupa, e coloca o tênis e já sai correndo para ir para academia, você vai ficar pensando demais, você vai acabar não indo. E aí eu tenho a disciplina de eu já coloco roupa de academia, já coloco lá ali meu tênis, e aí eu falo assim, cara, tenho que ir. Ou eu vou. E aí eu vou. Mas tem dias que realmente eu não quero fazer nada, mas aí vem a disciplina e eu falo assim, não, eu realmente tenho que fazer, porque se eu não fizer, o meu próximo nível não vai chegar. E aí eu vou lá e faço. Então, tem essa disciplina, que é a disciplina que, como eu já falei para vocês, a que ele fala da repreensão, que muitos não gostam também. E se vem de uma pessoa que a gente não gosta, como ele falou aqui, ainda é pior, porque a gente não escuta. E talvez aquela pessoa queira realmente dar um conselho para a gente, vida que ela tenha passado, mas por a gente não ser tão próximo e por a gente não conversar tanto com a pessoa, talvez a gente não escute também, entendeu? Então, é sempre bom ter pessoas, como eu já falei para vocês, que te puxem para cima e que vai te ajudar em alguma área da sua vida. E essas pessoas, ao mesmo tempo, elas vão te disciplinar com relação a repreender também, entendeu? Aí, continuando aqui o capítulo, o primeiro padrão é o que faz a palavra nos lembrar de agenda, porque ele vai continuar falando com relação à rotina que está ligada à disciplina. E ele falou também com relação à nossa sociedade, porque que tem alguns pensamentos contraditórios com relação à disciplina e rotina, entendeu? E aqui ele fala assim, o primeiro padrão, que é o primeiro padrão de disciplina, é o que faz a palavra nos lembrar de agenda, horários e atividades que nem sempre nos causam bem-estar imediato, como eu falei para você. Tem algumas coisas que a gente realmente não quer fazer no nosso dia. É o mesmo caso das palavras estudo, trabalho, atividade físicas, entre outros.
O segundo padrão é a ideia de que a rotina é uma fonte de problemas. Por exemplo, quando um casal está passando por momentos ruins, alguém logo aconselha a fazer algo diferente para fugir da rotina. Isso sugere que a quebra das atividades cotidianas é a medicação adequada para os que enfrentam uma crise no relacionamento. A rotina, na verdade, é uma criação divina para gerar resultados positivos. Então, aqui ele fala para gente que está enraizado na nossa sociedade que a rotina é algo ruim, que sair da rotina é algo bom, e que sair da rotina pode levar pode ser uma medicação para qualquer situação. Eu estou entediado, eu estou sofrendo algo no meu casamento, eu estou passando algo na dificuldade, tenho que sair da minha rotina, tenho que ir viajar, tenho que fazer isso, 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 isso. E ele fala assim, a rotina, na verdade, é uma criação divina para gerar resultados positivos. Então, se você não tem uma rotina, como que você vai saber com relação ao que você tem que fazer em cada dia, cada horário. Se eu não tenho agendado as minhas coisas, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não tenho uma rotina, eu não tenho uma disciplina ali, eu não faço as mesmas coisas durante todos os dias também, entendeu? Então eu tenho a minha rotina organizadinha, a minha disciplina do que eu tenho que fazer ou não, tenho meu quadrozinho aqui de tudo, segunda, sexta, sábado, domingo, até domingo também. Faço várias coisas também, entendeu? Então, tipo assim, ter essa rotina ela vai te levar para lugares onde você consegue ter resultados positivos com relação ao que você quer alcançar, entendeu? Então, ela é super importante para gente que quer gerar resultados e quer alcançar resultados positivos. O que ele continuou. Você pode questionar, como assim, Thiago? É verdade. Imagine por alguns segundos o que aconteceria se o seu intestino tivesse vontade própria e decidisse funcionar de forma não habitual, ou ainda que se recusasse a funcionar por 20 dias consecutivos. Seria terrível. Se a falta de rotina do intestino causaria um desconforto ao seu dia a dia, o problema poderia ser ainda maior caso o coração fizesse o mesmo, não é? Eu vi essa diversidade. Ele vai contar a história dele com relação aqui ao que ele passou, um problema que ele teve no coração, tá? É bem legal ele fazendo esse paralelo entre a rotina e a disciplina que tem também no nosso coração. Eu praticava atividade física havia algum tempo e com acompanhamento médico também. Tomava suplementos para melhorar a minha performance, tudo estava bem, até que em 5 de outubro de 2022 levei um grande susto. Depois de uma atividade cotidiana, senti o meu coração disparar. Ok, isso pode acontecer. É comum ainda mais quando estamos no pico de atividades cardiovasculares. Só que o tempo foi passando e o ritmo das batidas não voltou ao normal. Eu já tinha parado de fazer exercícios havia 30 minutos. Eu estava em repouso e o coração continuava acelerado. Aquela voz que nos diz que algo está estranho foi aumentando. Então, uma hora depois, dei entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, bastante, bastante preocupado. Por mais que eu sabia que a eternidade me esperava e que o reino dos céus é o meu lugar de destino. Tenho 4 filhos pequenos, uma esposa que amo e muita vontade de estar com eles nessa vida. Eu não queria morrer do coração e perder a chance de ver meus filhos crescerem. Aquele foi um dia de muita apreensão. A equipe do Einstein precisou de cerca de 10 horas para controlar a arritmia cardíaca, fazendo-me multiplicar as orações e reflexões sobre a vida e a morte. Foram 10 horas assustadoras, tentando entender por que tudo aquilo estava acontecendo. O que aconteceu comigo foi uma arritmia, que basicamente é uma condição em que o seu coração sai do ritmo ou ocorre mais acelerado do que o comum, cardíaco, taquicardia, ou sua cadência se torna lenta, bradicardia.
Em ambos os casos, pode levar ao colapso. Portanto, não se engane, sair da rotina pode ser terrível. Ter uma rotina saudável e intencional é um dos caminhos para grandes feitos e realizações. Nas páginas do livro da sabedoria e da riqueza, na porção conhecida como Provérbios, repreensão é uma palavra recorrente. Em diversos versículos, o rei Salomão insiste em dizer que somente aqueles que amam a repreensão alcançam a sabedoria. Aí ele vai nos falar aqui para a gente ler alguns versículos da Bíblia, tá? Eu vou já falar sobre eles também. Mas antes, só falando um pouquinho sobre o que aconteceu com ele, ele fala que sair da rotina, fazendo um paralelo com relação à situação que ele tinha passado de taquicardia, é, não seria legal. Então, eu tenho até uma coisa para falar para vocês do que, lembrando do que eu passei com relação às minhas viagens, que foi, nas minhas viagens eu praticamente não tinha uma rotina, tá? E por quê? Porque, tá viajando, as únicas coisas que eu tinha era fazer algo para minha mentalidade, eu não estava estudando também, fazer algo com relação à minha mentalidade de estar bem, de ficar bem, de me manter no bem-estar, e fazer e depois olhar minhas campanhas. Era isso que eu fazia. A única rotina que eu tinha era isso. Então, não, às vezes não fazia de manhã, fazia à noite, não tinha horário certo de estar fazendo e tudo e tal. E acabou de ir acumulando, acumulando, acumulando isso, e eu começava a ficar estressado, e eu não sabia o porquê. Porque uma pessoa que está dando volta ao mundo, está viajando, está indo bem, não tem problema financeiro, não tem problema de coisa, tá lá, tá muito bem, e, tipo, tá ficando estressado com alguma coisa. Teve um momento que eu parei e pensei, falei assim, putz, o que que tá acontecendo comigo? Porque eu tô me sentindo assim com relação a tudo isso. E foi um momento em que eu parei e pensei, putz, eu não tenho uma rotina. A gente acorda, a gente faz café e depois a gente sai, vai explorar, depois volta, aí faz o que eu tenho que fazer, depois sai de novo, aí conhece um outro lugar e tudo e tal. Eu falei assim, eu acho que isso aqui tá pegando para mim. De forma, a minha rotina estava toda desorganizada, meus ciclos estavam tudo desorganizado e, tipo, não fazia exercício e, tipo, eu fiquei um caos um tempinho com relação a por dentro, por falta de ter essa rotina, essa disciplina também, que eu não estava tendo mais disciplina com relação a estudos, não estava tendo disciplina com relação às campanhas, e então, tipo, fazia ali uma vez, olhava umas duas, três vezes no dia, então, tipo assim, para mim, essa parte foi bem difícil, assim, no começo de conciliar. Aí depois eu falei assim, quer saber? Eu tenho que fazer uma rotina com relação a isso, mesmo que eu esteja viajando. O que que eu posso fazer? Eu posso organizar horários com relação a tenho que fazer isso, 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 isso. Assim que eu acordo, depois que eu acordo, eu tenho que fazer isso, 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 isso. E depois eu tenho o restante do dia para mim estar fazendo as outras coisas, as atividades com relação a conhecer outros lugares, restaurantes, essas coisas. Então, que a gente gosta muito de estar fazendo isso. E aí foi que eu peguei e falei assim: quer saber? Eu vou fazer isso. Aí eu acordava, aí eu fazia minha meditação, que eu já era acostumado a fazer, aí fazia a minha oração, aí ficava, tinha um momento ali de estar agradecendo sozinho e pensando e analisando tudo que eu estava passando. Aí quando terminava tudo isso, que era minha rotina com relação à mentalidade, eu pegava e eu ia ali ler alguma coisa, aí depois que eu ia pegava, ia analisar campanhas, depois que eu ia fazer lá, ia tomar meu café, aí depois eu voltava, ficava mais um pouquinho trabalhando. Aí depois, à tarde, eu tinha a manhã toda para estar fazendo isso. Isso à tarde que eu iria fazer outras coisas. Então, depois que eu comecei a fazer isso, por mais que eu não estivesse fazendo exercício físico também, mas a gente andava, se bem que a gente andava bastante, a gente dava uns de 10 a 20 km por dia, eu peguei e falei assim, cara, eu fui notar que eu tinha parado de ficar irritado com as coisas e comecei a ver que eu estava bem melhor. Então, contexto, a disciplina.
a nossa rotina, que é para a gente chegar em algum lugar, porque eu também queria chegar a algum lugar, mesmo que eu tivesse viajando, eu tinha metas para estar batendo. Então, para chegar a algum lugar, a gente tem que ter essa rotina organizada. E por mais que a gente fala, às vezes a gente fala, tem uma rotina chata, naquela repetição ali que vai te levar a ter alguns resultados, entendeu? E o meu resultado ali de começo foi, eu já estava vendo resultados que eu não estava mais ficando irritado por nada, entendeu? Já tinha ali, porque por mais que eu estivesse ali viajando, quando eu não fazia algo certo ali, tudo fora de rotina, que eu já tinha muito antes, bem antes de viajar, eu já tinha essa rotina, assim, que era bem disciplinado, e quando eu não fazia algo, a minha cabeça ficava daquele jeito, tem que fazer isso, 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 isso. Enquanto eu fazia, eu ficava irritado, entende? Daí eu falava assim, putz, eu tenho que fazer tanta coisa, aí acaba por gerar reações e emoções negativas com relação a isso. Então, ter uma rotina salva a gente de tudo, entende? De você saber do que tem que ser feito no dia e fazer aquilo, entende? Então, para chegar a um determinado resultado. Então, para mim, a disciplina aí com relação a ter rotina é muito bom. Para mim, quando eu saio da minha rotina, eu fico totalmente desesperado, vamos dizer assim, e confuso e chato pra caramba, eu fico chato pra caramba também. Então é isso. E aqui, continuando com relação ao que ele fala para a gente ler alguns versículos, ele dá aqui alguns versículos da Bíblia com relação à disciplina, tá? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês darei a, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Aí, quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é estúpido. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão é honrado. Então, nesses três versículos que ele dá aqui para a gente, nessa página aqui, ele fala disciplina, né? Ele fala tanto disciplina com relação à pobreza e tanto disciplina com relação a você ser estúpido também. Por, ah, alguém me repreendeu a não vou dar ouvidos. Nem que seja uma pessoa que não goste de você, ou que você não goste da pessoa, eu acho sensato a gente parar e ouvir a pessoa e entender o lado dela e a gente também entender o nosso lado, entendeu? Então, tipo assim, daí a gente tomou uma decisão e não escutar uma repreensão de alguém só porque a gente não gosta da pessoa também, entende? O que a gente acha, ou até mesmo os nossos pais, que a gente acha que esteja errado, eu acho que eles são muito mais sábios para dar, eles têm muito mais desenvoltura e conhecimento com relação à vida para nos dar conselhos do que qualquer outra pessoa também, entendeu? Então, é muito sábio a gente parar e pensar quando uma pessoa repreende a gente e tomar uma decisão depois daí, entendeu? E aqui, continuando, ele dá um exercíciozinho que é para a gente estar escrevendo ali com relação a, a escolher uma pessoa, um homem que a gente admira com relação a que possa estar sendo nosso mentor e tudo tal, e colocar aqui. Então, isso aqui eu não vou fazer, tá? E aqui, terminando aqui a parte desse capítulo aqui, ele continua, escolhendo a quem ouvir. Uma das lições que eu compartilho no método testing, a imersão de 3 dias que ensina os princípios milenares, é que o princípio da disciplina é o único capaz de acelerar o tempo. Não digo que vai acontecer com você algo parecido com a trama de um filme de Repente 30, quando a personagem Jenna passou dos 13 aos 30 anos, em um piscar de olhos. Entretanto, você alcançará a habilidade de crescer muito e em velocidade maior ao ter ao seu lado alguém que o repreenda, corrija e aponte formas para você melhorar. É importante ter em mente que não é qualquer pessoa que pode discipliná-lo, não é qualquer conhecido ou até desconhecido. Quem tem o direito de criticar ou dar-lhe alguma lição de vida
Lembre-se das tarefas de amizade das pessoas contornáveis e incontornáveis que apresentei no livro Especialista em Pessoas. No caso da repreensão, há apenas três tipos de pessoas habilitadas a exercê-la. Ele aqui vai falar com relação aos três tipos de pessoas em que a gente pode estar escutando com relação a uma repreensão. Pessoas com autoridade natural sobre você são aqueles que o conhecem profundamente ao longo da sua história, desde a infância. É o caso de pais, mães, avós, no caso de muitas pessoas que não foram criadas pelos pais biológicos, e professores e líderes espirituais. Pessoas que te amam muito são aquelas que fazem parte da sua esfera de amizades íntimas, aquelas com quem você mais convive, basicamente, neste grupo estão marido, esposa, grandes amigos ou amigas. Às vezes, a repreensão mais certeira virá de seu cônjuge ou de algum grande amigo. Por mais constrangedor que seja, eles sabem o que você realmente precisa. Um especialista, alguém que domina o assunto que você precisa melhorar. Pode dizer pode dizer se você está ou não no caminho certo e repreendê-lo para o seu crescimento. Então, ele aqui ele dá os três tipos de pessoas que a gente pode estar escutando com relação a repreender, que a gente está melhorando e crescendo, que são os nossos pais, amigos e nossos parceiros de vida também, e também os especialistas, que são aquelas pessoas em que a gente confia que tenha resultados em alguma área que a gente quer ter também e que sejam especialistas naquela área que possam estar ajudando a gente também a crescer e evoluir com conselhos, tá? É, ele continua aqui o capítulo. Hoje eu experimento dias de paz e prosperidade. Tenho 43 anos enquanto escrevo essas palavras. Meus livros são lidos por centenas de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Alguns deles estão há anos na lista de mais vendidos do país. Meu conteúdo nas redes sociais tem milhões de visualizações todos os dias. O meu podcast treina milhares de pessoas por ano. A noite de destino alcança milhares de vidas a cada edição, na minha mentoria. O Dash em mais de centenas de pessoas encontraram conselhos para multiplicar seus negócios e aprofundar sua relação com Deus. Os resultados são ótimos e não tenho dúvidas de que o princípio da disciplina é um dos responsáveis por eles. Se não fosse isso, seria impossível que eu, com mais de 40 anos, vivesse assim. Precisei de muita disciplina e repreensão, muito mesmo. Fui severamente corrigido até encontrar o caminho certo. Com certeza, esse foi o princípio milenar que acelerou muito os meus resultados. Então, ele terminou aqui. Eu vou terminar aqui, tá? Até essa parte aqui, e conversar um pouquinho com relação a isso com vocês. Que ele fala que a disciplina, ela acelera os resultados. E realmente acelera os resultados, porque eu vou contar um pouquinho aqui da minha parte, tá? Eu tenho várias pessoas na minha vida que me trouxeram esse caminho, do digital. Primeiro, eu conheci o digital lá em 2020, quando a gente estava na pandemia, foi no finalzinho de 2020, 19. Eu tinha acabado de sair de um trabalho e eu estava em casa, desempregado, porque eu quis sair do trabalho, eu pedi para me mandar embora, e eu estava em casa desempregado, e eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? E aí, o meu irmão me contou sobre Hotmart, que o pessoal vendia. Eu primeiro achei assim, poxa, é pirâmide. E depois eu comprei um curso de um cara, que esse cara, ele ensinava a vender o próprio curso dele, mandando mensagem pro pessoal do Facebook. Era tipo uma coisa assim. Eu fiz aquilo ali durante uma semana e meia. E, tipo, o curso dele foi barato, tipo, uns 30 e poucos reais. A gente ensinava um monte de coisa a fazer spam no Facebook. Aí eu peguei e falei assim, ah, eu acho que isso aqui não vai dar ainda não. Sim. Só que aquilo ficou na minha cabeça. Encontrei um outro emprego, comecei a fazer, estava fazendo faculdade de marketing, e tudo e tal. E aí encontrei um estágio na área de marketing, e aí foi que eu comecei a realmente estudar com relação ao mercado. Enfim,
Mas se eu tivesse a disciplina de fazer, estudar ali, de fazer acontecer, de mesmo não tendo resultados, correr atrás desses resultados e eu escutar os mentores que eu comprei mentoria com relação a network é importante, faz isso, mentalidade é importante, faz isso. E aí, com relação a network, eu comecei a me relacionar com outras pessoas do mercado que estavam também no mesmo patamar que eu, sem resultados, e outras pessoas que tinham resultados também. E aí eu escutava sempre o que eles estavam me falando, e o que eles, ó, isso tá certo, isso não tá certo. Puxando aqui para o lado do digital, tá? De resultados aqui do nosso mercado. E eu sempre escutava as pessoas, ó, faz isso, faz assim, assim, assado. A gente tinha caos com relação a network também, de fazer uma call, a gente pegava assim um grupinho que a gente fez de um curso que a gente tinha, todo mundo lá do grupinho, a gente conversava, tal dia a gente pode fazer uma call e tudo e tal. A gente marcava uma call semanal todas as semanas, para a gente entender o que cada um estava fazendo e para a gente também conversar com relação ao mercado. E essas causas me ajudaram muito. E era tipo assim, um grupinho de 5, de 6 pessoas. E a gente fazia essas causas todos os sábados de manhã. E eu me ajudava com relação à campanha, com relação à análise de campanha também. E foi, tipo assim, para o meu crescimento, isso foi muito legal. Porque eu aprendi muito com eles, aprendi muito com os mentores e evoluí muito, muito mesmo. Entendeu? Então, tipo assim, eu fui repreendido várias vezes com relação amizades aqui no digital de falar, eles chegarem e falar assim, não, não tá certo isso, tem que fazer assim, assim, assado, ou de eles chegarem para mim e falar assim, ó, tá vendendo teu produto. E por isso que eu falo que um dos pilares mais importantes para mim também foi o network. Por quê? Porque através do network eu tenho acesso a produtos que eu não tinha. Através do network eu tenho acesso acesso a estratégias que também às vezes eu não fazia. Através do network eu sei eles a pessoa pode chegar para mim e falar assim, ó, você está fazendo assim, assim, assado e está tudo errado. Também, como eu já cheguei também com relação a amigos meus e analisar a campanha deles e falar assim, cara, eu não faria assim, eu faria assim, assim, assado, porque para mim, ao meu ver, não está assim, entendeu? Então, terminando aqui a mensagem, com relação ao que ele falou, que a disciplina ela nos leva a um outro patamar e ela acelera os nossos resultados. E pode ter certeza que se você tiver um grupo de network, se você tiver feito um network com outras pessoas e fazer isso que eu estou falando para vocês, com certeza os resultados de vocês aceleram muito. E escutar as pessoas certas, tá? Saber quem é a pessoa, entender a história dela, entender se realmente a pessoa está falando a verdade para você, porque muitas das vezes a gente tem que ficar desconfiado com relação às pessoas que nos cercam tanto, tá? Não é qualquer pessoa que eu deixo entrar no meu ciclo de amizade, ciclo de network hoje em dia. Hoje em dia eu tenho os meus ali e outras pessoas que entram novas, eu sempre tenho isso também, mas até conhecer a pessoa, eu não, não confio totalmente nela, entendeu? Eu mostrar quem ela realmente é e eu mostrar também para a pessoa quem eu realmente sou, eu acho que não tem essa confiança mútua. Então, por ênfase aqui no que ele falou, que a disciplina, ela pode acelerar em muitos resultados, isso é muito verdade, porque eu passei na pele e contei aqui agora para vocês, né? A gente termina aqui metade desse capítulo hoje, segunda-feira a gente vai terminar o, o restante do capítulo. Agradeço mais uma vez aí a todos que estão aqui, tá? E tamo junto, pessoal. Até a nossa call de amanhã. Amanhã, tá? Pro pessoal que tá na nossa mentoria, a gente vai fazer uma call às 10 da manhã, tá? Para a gente entender o que está travando o pessoal da primeira e da segunda turma que ainda não tiveram resultados. E da terceira turma, vocês podem estar participando para vocês pegarem insights com relação a tudo que eles vão estar falando para a gente também, e a gente aconselhar eles e esse conselho servir para vocês também, tá? Então, tamo junto, pessoal. Até a próxima call aí de segunda-feira. Obrigadão por comparecerem aqui. Tchau, tchau.